Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Quem foi o juiz que morreu após cair da cadeira para trás? Alternativa A, Abdon. Alternativa B, Eli. Alternativa C, Gideão. Alternativa D, Jair. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Eli. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. 1 Samuel capítulo 4 versículo 18. Pergunta 2. Qual era a intenção dos servos de Davi humilhados por Hanum? Alternativa A, matá-lo. Alternativa B, abençoá-lo. Alternativa C, consolá-lo. Alternativa D, amaldiçoá-lo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, consolá-lo. Então disse Davi: usarei de benevolência com Hanum, filho de Naás, porque seu pai usou de benevolência comigo. Por isso Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E, chegando os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Hanum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Hanum: pensas porventura que foi para honrar teu pai aos teus olhos, que Davi te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti, a esquadrinhar, e a transtornar, e a espiar a terra. Por isso Hanum tomou os servos de Davi, e raspou-os, e cortou-lhes as vestes no meio até a coxa da perna, e os despediu. 1 Crônicas capítulo 19 versículo 2 ao 4. Pergunta 3. Quem foi sepultado por Deus em um vale? Alternativa A, Moisés. Alternativa B, Joabe. Alternativa C, Eliseu. Alternativa D, Davi. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Moisés. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Deuteronômio capítulo 34 versículos 5 e 6. Pergunta 4. Qual cidade também foi chamada de Luz? Alternativa A, Peniel. Alternativa B, Babel. Alternativa C, Jaboque. Alternativa D, Betel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Betel. E chamou o nome daquele lugar Betel, o nome porém daquela cidade antes era Luz. Gênesis capítulo 28 versículo 19. Pergunta 5. Qual era a idade de Jesus quando ele foi morto e ressuscita? Alternativa A, 35 anos. Alternativa B, 33 anos. Alternativa C, 30 anos. Alternativa D, 25 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, 33 anos. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli. O ministério de Jesus durou entre 3 anos e meio. Lucas capítulo 3 versículo 23. Pergunta 6. Qual dos nomes a seguir se referiu a um faraó? Alternativa A, Neco. Alternativa B, Eglon. Alternativa C, Balaque. Alternativa D, Potifera. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra A, Neco. Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e, vendo ele, o matou em Megido. Segundo Reis capítulo 23 versículo 29. Pergunta 7. Quem foram os primeiros discípulos chamados por Jesus? Alternativa A, Marcos e João. Alternativa B, Barnabé e Lucas. Alternativa C, Pedro e André. Alternativa D, Paulo e João. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Pedro e André. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus capítulo 4 versículo 18 e 19. Pergunta 8. Qual foi o objeto pessoal de José que ele ordenou que colocassem na bagagem de Benjamim? Alternativa A, sua taça. Alternativa B, sua túnica. Alternativa C, seu cajado. Alternativa D, seu cântaro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, sua taça. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. Gênesis capítulo 44 versículo 2. Pergunta 9. O que Simão Pedro respondeu quando Jesus perguntou: Quem vocês dizem que eu sou? Alternativa A, tu és a estrela da manhã. Alternativa B, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Alternativa C, tu és filho de Maria. Alternativa D, tu és um profeta de Jerusalém. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16 versículo 13 ao 16. Pergunta 10. Qual nome Samuel deu a uma pedra para celebrar a vitória contra o inimigo? Alternativa A, Parshim. Alternativa B, Jaquim. Alternativa C, Efatá. Alternativa D, Ebenezer. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Ebenezer. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel capítulo 7 versículo 12. Pergunta 11. Qual filho de Jacó foi governador do Egito? Alternativa A, Josué. Alternativa B, Levi. Alternativa C, José. Alternativa D, Judá. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, José. Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Gênesis capítulo 41 versículo 39 e 40. Pergunta 12. Que homem a seguir foi um sábio do tempo de Salomão? Alternativa A, Asaf. Alternativa B, Ecan. Alternativa C, Teudas. Alternativa D, Etan. Tempo para pensar.
resposta certa é a letra D, Etan. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o israelita Etan, mais sábio do que Eman, Calcol e Darda, filhos de Mal. E a sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. 1 Reis capítulo 4 versículo 31. Pergunta 13. Qual personagem bíblico sonhou com 7 vacas magras? Alternativa A, Faraó. Alternativa B, Daniel. Alternativa C, José. Alternativa D, João Batista. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Faraó. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. Gênesis capítulo 41 versículo 1 ao 3. Pergunta 14. Qual rei de Israel foi morto enquanto se embriagava? Alternativa A, Asa. Alternativa B, Elá. Alternativa C, Abner. Alternativa D, Zinri. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Elá. E Zinri, seu servo, capitão de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, mordomo em Tirza. Entrou, pois, Zinri, e o feriu, e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. 1 Reis capítulo 16 versículo 9 e 10. Pergunta 15. Quantos filhos a Bíblia diz que Noé teve? Alternativa A, 2. Alternativa B, 1. Alternativa C, 5. Alternativa D, 3. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, 3. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Gênesis capítulo 6 versículo 10. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.